Acabando de tomar um cafezinho para a gente estudar mais um pouquinho sobre a ciência espiritual, né? Da criação. Número 40. O tempo aqui está de chuva, então é bom quando está assim tomar um cafezinho. Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência. Bom, então nós vamos estudar a continuação do primeiro plano da vida, que será a continuidade, será a quarta onda. Quarta onda fatoral equilibradora, que é ígnea, e corresponde na Umbanda à denominação do orixá Xangô, que nada mais é um dos tronos do Pai Mãe Criador primordial. Eu vou ter que mostrar para vocês, porque para desenhar essa onda não vai sair boa, né? Então deixa eu marcar aqui, para ser mais fácil. Na hora de mostrar. Bom, essa onda fatoral equilibradora ígnea é uma onda raiada, ou seja, estriada, ranhuras. É uma onda raiada, dupla, e, na verdade, é a distribuição geométrica de seu contínuo fluir. São dois Zs cruzados. Mas não é bem assim, não. Mais ou menos isso, eu vou mostrar daqui a pouco. São dois Zs cruzados. Ela é condutora de energia divina ígnea, cuja função na gênese divina das coisas é dar o ponto equilibrador. O qual esse ponto equilibrador, se ele for rebaixado, faz nós ficarmos apáticos. Se for elevado, nos emociona, faz a gente ficar com emoções, né, mais afloradas. Então, antes de continuar, eu vou mostrar aqui a onda. Os que ficam apáticos, ficam com essa energia rebaixada, então eles ficam apáticos.
ficam descrentes, ficam incrédulos. Então, a gente pode dar o exemplo. Uma pessoa descrente, aquele que não acredita em Deus, não acredita em nada. Ou aquele que pode acreditar em Deus, mas no Criador, né? Mas não acredita nas informações que lhes são dadas. E quando essa energia está muito intensa na emoção, o ser torna-se fanático ou apaixonado. É o caso fanático, é o caso até na religião e algumas profissões mesmo. Né? Esses casos desses grupos que até se autossuicidam, né, por fanatismo. Pessoas que têm um tipo de espécie de animal, por exemplo, gatos, tem 20, 30 gatos, não quer saber nem dos cachorros, pode ver o cachorro lá passando mão na porta dele, esquelético, que não dá uma comida. É só gato, porque o fanatismo é só aquela espécie de animal. É fanático por gato. É que eu comi um negócio, agora tá. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Pessoa que se chama mania, né? Mania de comprar tudo que é roupa da mesma cor. Seja, vou dar uma cor vermelha, pronto. Blusa vermelha, sapato vermelho, meia vermelha, sempre roupa nova, mas tem alguma coisa de outras cores, mas o fanatismo é aquele. Só que é uma obsessão, né? Fanatismo, uma obsessão. Então, essa energia do Xangô, do trono equilibrador do Pai, Mãe, Criador primordial, ele vai justamente atuar para dar o ponto de equilíbrio no que estiver sendo criado ali no momento. E não só no momento, que depois ele fica irradiando sempre. Os seres imantados com essa energia viva são magnetizados a partir do racional. Assume uma natureza, um magnetismo e vibração extremamente racional e equilibrada, porque ele atua para o equilíbrio dos seres. Os sábios que interpretam os orixás não sabem o mistério do machado do Xangô, pois desconhecem a ciência divina. Se vocês olharem para ele, para o machado, observem que são dois Zs cruzados, que formam duas lâminas, e é só adicionar um cabo. Vamos lá fazer isso? Dois Zs, como é que ele fala assim? O cabo. Não, peraí. Deixa eu olhar aqui. Dois eixos, porque você já deve ter visto um machado em filme, né? Aliás, o machado ele tem assim uma curvazinha aqui. Ele tem uma parte aqui, outra parte aqui, assim mesmo. Isso aqui não é na frente do cabo, isso é assim. Ele pega um machado, né? É assim, ele
Tá. Para cortar lenha. Para cortar lenha, para derrubar as coitadas das árvores. Lenha é pedaços de árvores para fazer lenha aí nos países de frio intenso, abaixo de zero, né? Tem que ter lareira, né? Para fazer aquele fogo, né? E observe para fazer o fogo. Por quê? Veja só, ígnea tem a ver com fogo, né? É preciso no lugar muito frio. Então você coloca para fazer fogo para dar o equilíbrio da temperatura. Não é interessante? Aí. Por isso que a figura, o orixá que se apresentou a um médium, como se fosse uma pessoa e usando um machado, que representa a energia que ele coloca que tem aquela onda. A onda energética que esse orixá, esse trono do Criador emite, tem esse formato do Z entrelaçado, dois Zs entrelaçados. Tem um ponto na Umbanda que diz assim, Xangô, é assim, parece, Xangô, meu pai, deixa essa pedreira aí, o Umbanda está ali chamando, deixa essa pedreira aí. Xangô, meu pai, deixa essa pedreira aí. Porque tem a pedra de Xangô. Certamente, o que eu não entendo, ele usa o machado. Então, esse machado é o quê? De pedra, né? Deve ser isso. E porque eles dizem nesse ponto, deixa essa pedra aí, porque vem trabalhar com o médium, vem trabalhar junto. Né? A pedra de Xangô solta raios e fogo, que são energias. E são energias ígneas. O que é ígneo? Ígneo quer dizer incandescente. Quando a pessoa coloca um carvão, acende o carvão, né, para fazer alguma coisa, e quando esse carvão consegue, né, acender, não precisa mais mexer, ele fica ali incandescente. É uma brasa, incandescente é ficar em brasa, aquele vermelho no carvão. Então, a pedra de Xangô solta raios e fogo, que são energias ígneas, que é a condensação em nível da Terra. Condensação em nível da Terra, porque o trono do Criador não tem pedra. Ele é luz. O fator é luz. É uma luz que pulsa. E daquele fator sai o magnetismo, uma onda magnética, que tem aquele formato que eu coloquei ali, tá? Que eu coloquei ali, que eu mostrei no livro. Então, daqueles dois Zs entrelaçados. Se alguém é filho do orixá Xangô, é porque na sua gênese divina foi gerado a partir do fator ígneo ou equilibrador. Essa onda é irradiada pelo trono fatoral equilibrador ou trono da justiça divina. Então, vamos lá, vamos completar aqui.
Então, essa quarta onda é a onda fatoral equilibradora, ígnea, que tem a ver com a justiça e tem a denominação na Umbanda de Xangô. É um dos tronos, um dos principais tronos da criação aqui do planeta, no planeta Terra. A próxima onda, vou deixar para outro vídeo. Acho que me parece que ela vai ser um pouco mais longa e também vai ser um pouco difícil desenhar aquilo no quadro. E depois eu mostro para vocês como ela é. Imaginem, como eu disse no vídeo anterior, essa onda, o Z entrelaçado, em finíssimos fios de luz. Indo assim, né? Porque não para de irradiar e ela sai sempre assim, o fator. O fator e ela fica sempre irradiando isso aqui para o C. Sempre irradiando. Só que, no primeiro plano, o ser é inconsciente ainda, né? E aí fica aquela história complicada e que muita gente fica confusa. Mas os extraterrestres também criam vidas. Mas a maneira deles criar, eles criam também a vida material, né? Eles fazem corpos para que os espíritos habitem. Mas também fazem espíritos. Como eles fazem? Algumas raças de alguns planetas muito evoluídos, ele se atrai por outro espírito e dali surge um outro ser. Mas não é só assim, né? Tem várias maneiras de fazer seres. E tem várias maneiras, já foi dito por extraterrestre, aí na minha pesquisa, em que há outras maneiras de fazer um ser humano. Aqui o ser humano ele foi feito da água, no início, né? Da água, corpo físico, que nós temos, não sei se é 80%, 70% de água e o resto da componente do elementos da água, fomos feitos, mas eles dizem que há outras maneiras de se fazer um corpo. Então, quando a gente escuta falar no tal reptiliano, que tem aquelas escamas, aquela coisa, talvez ele o início da vida corpórea, material dele, talvez não tenha sido da água, o início, né? Talvez tenha sido de um outro elemento, num outro planeta. Como também esses seres tipo Grey, que tem lisinho, lisinho, não tem cabelo, não tem isso, não tem aquilo, tem aquele olhão. Não estou falando do Grey, estou falando do semelhante a Grey. Tem seres azuis, como é que é colocada aquela cor? Né? Isso são os seres que ainda extraterrestres materiais. Agora, os seres extraterrestres que não são matéria, são só luz, eles podem também se apresentar como seres em matéria, né? Em corpo físico, seja lá no planeta deles, seja lá de seres como eles eram antigamente, como os aviários azuis se apresentam, são os pleiadianos aviários azuis, eles já foram assim, seres pássaros, e às vezes eles se apresentam à pessoa com quem eles se comunicam dessa maneira.
porque eles têm que ter um corpo físico para se apresentar à pessoa, porque quando eles se apresentam só em luz, o ser humano aqui, ele vem de um lugar muito evoluído, né? Para que ele possa se apresentar assim, o verdadeiro corpo de luz. Que nem todos se lembram, nem todos aceitam, uns pensam, ficam até horrorizados, ficam cheios de medo. É muita informação, né? Muita informação. Para certas pessoas fica tudo muito complicado. Na verdade, aqui nós todos temos genes extraterrestres, os que foram feitos aqui e os que vieram são extraterrestres, porque não moram mais no planeta Terra, moram em outros planetas e vêm assumir a forma humana, nascem dentro do ventre de uma mulher, que tem que nascer para aguentar, vamos dizer, essas energias aqui deste lugar, da terceira dimensão. E são extraterrestres. Muitos evoluídos, muitos seres que estão aqui, que vão novamente para planetas primitivos, quando desencarnarem, eles são de outros planetas, a origem deles. E foram exilados aqui e serão exilados novamente num outro planeta, mas pior, porque eles não evoluíram, então querem continuar como são, fazendo mal às pessoas, aos humanos, fazendo mal aos humanos que estão aqui aprendendo, e fazendo mal a eles próprios, né? Eles escolhem o destino. Quando a gente fala, quando a gente lê na espiritualidade que cada um escolhe seu destino, é verdade. Nós escolhemos o próximo destino, não o atual. No atual, a gente escolhe o que vai ser acontecer no próximo. Se você diz, eu não quero saber, eu não me importo, que eu vá para um brau para isso ou para aquele, não quero saber. Aí você vai para o lugar, você não queria saber, então vai para lá, para a escuridão lá, né? Vai para um brau mesmo. Então você determina o teu destino. Já aquele que diz, eu não sei se eu estou evoluindo ou não, mas eu quero evoluir, eu queria. Aí você vai ser encaminhado, levado para um lugar onde você possa continuar a tua evolução espiritual através de conhecimento e através de práticas, né? Muita gente está tendo muito conhecimento, mas não está fazendo prática, ou por falta de oportunidade, ou não quer, só quer conhecer. E aí pode ser até que vá só para uma terceira dimensão, mas melhor que essa, claro. Mas aquele que. Agora, as pessoas que tenham saúde, eu, por exemplo, não posso, né, fazer isso, mas essas pessoas que têm saúde, gente, hoje em dia está tendo muita coisa para vocês ajudarem, né? Presencial e não presencial. O que está acontecendo aqui no Brasil, né? Das catástrofes, pessoas que lutaram para ter suas coisas e perderam. Tem uma coisa para falar. A gente fica com pena, mas às vezes tem um certo motivo por que aconteceu aquela catástrofe ali naquele lugar. Foi dito na plataforma que teve acho que foi terremoto no Havaí ou foi tsunami, foi o último que teve aí há tempos. Ali, a maioria, grande maioria, estavam encarnados aqueles nazistas da Segunda Guerra Mundial. Então, eles tiveram o que mereceram.
Como não foi possível jogar bombinhas em cima deles, as coisas caíram sobre eles, né? Casas e desmoronamentos, tá? Porque nem sempre pode fazer igualzinho o que vocês fizeram, né? Uma pessoa que joga a outra de um abismo de proposital e ela se quebra toda. Às vezes não dá para que essa pessoa vá lá no abismo. Então, vai acontecer uma queda. Alguém vai jogar essa pessoa. Ele não vai se cair por si mesmo. Vai ser jogado por alguém. Pode ser de um prédio, pode ser de um lugar alto, ou ter uma tontura e cair. E pronto, se estatelar, tá? Para sentir o horror, a agonia, né? Antes de cair, porque cai, se fratura tudo, acho que morre na hora. Mas enquanto no trajeto a pessoa, o pânico é terrível, né? Pessoas que atropelam os outros também vai acontecer, como foi o caso daquele menino que foi arrastado, né? Que ele mandava arrastar os velhos e crianças pelo prazer de assistir os membros deles sendo decepados pelo arrastar das carruagens, e depois foi arrastado em criança por um carro. Já não foi arrastado pela carruagem, mas foi por um carro. Porque nós vivemos numa época mais moderna, e então a coisa acontece diferente, mas o propósito é o mesmo. Pessoas de muita dificuldade financeira certamente prejudicaram alguém, né? Tiraram o dinheiro de alguém. Eu conheci uma mendiga que me contaram, no outro bairro que eu morei, que ela tinha bens, mas era uma pessoa que não entendia nada, né? Aí a família, assina aqui, pode deixar que a gente toma conta das coisas, a gente resolve tudo para você. Assina aqui. Ah, coitado. Mal sabia ler e escrever, não entendia nada. Assinou. Aí virou mendiga nas ruas, ficava lá deitado nas ruas pedindo esmola, porque os parentes pegaram tudo dela, e como ela não tinha dinheiro para ir para a justiça, eu nem sabia que podia ir para a justiça, a verdade é essa. Ela teria que ter uma pessoa, é isso que, às vezes, a pessoa que possa pagar, né, e orientar, para levar essa pessoa a um advogado, a contar a situação primeiro e depois levar a pessoa a um advogado para tratar as coisas, para que ela pudesse reaver, né? É complicado, né? Mas eu creio que conseguiria. Não sei bem se conseguiria, mas depende, né? Depende das provas, depende de muita coisa. Então, tem muitos casos disso que deixam a pessoa na miséria. Então, quando a pessoa tem muita dificuldade, ou então ela é muito rica e de repente, pá, fica no zero. Como tem gente aí que tira na Mega Sena, eu fico assim surpresa. Como? Como uma pessoa que milhões de dinheiro, que não precisa nem empregar o dinheiro em nada, deixa lá na poupança e vai e vive do que dá, né? Tranquilo, né? Vive do que dá por mês, pode viajar, pode comprar uma mobília boa, um sofá confortável, uma TV grande, um computador grande. Isso é conforto. Sei lá, não sei o que que fazem que perdem o dinheiro todo. Aí é um caso a pensar, ué, como? Sabe-se lá o que é que ela fez na vida passada? Foi só para ter um gostinho, porque ele fez isso a alguém. Agora, se essas catástrofes se morrem só as pessoas que devem morrer ali naquele momento, ou se sem querer também morre quem não deveria morrer, não sei dizer, não sei. Eu sei que geralmente é quem tinha que morrer mesmo, tá? Porque às vezes há um desmoronamento e sobra uma pessoa ilesa, que nem um arranhão sofreu. Aí é para a gente pensar, né? Então, senhores, tem muita oportunidade hoje
de vocês ajudarem. Não é só fazer o trabalho espiritual para ajudar as pessoas a evoluir, também tem outro tipo de ajuda, né? Tem tanta gente aí milionária, escolhe lá uma família e compra lá ou manda construir, pode ser uma casa simples. Perderam tudo, perderam até documentos, os documentos que tinham, perderam tudo. Agora eu quero chamar a atenção sobre uma coisa. A maioria das pessoas que têm animais, quando acontece isso, elas fogem e deixam o animalzinho lá. Animalzinho que fez companhia, que brincou com a criança, que estava tão feliz. Ou então deixa o bichinho acorrentado lá, continua acorrentado, vai morrer sufocado pela lama, porque ele deixou lá e o negócio. Porque às vezes dá tempo. Se o cachorro tá solto, é só pegar no cachorro, no gato. Se tá na corrente, tira da corrente. Ou pelo menos isso tira, pode ser que. Porque a gente vê nesses vídeos cachorros nadando aflitos, até bois. Agora teve aí um caso que o cara foi tentar salvar o rebanho e acabou morrendo, coitado, né? Também acontece isso. Não esqueçam de seus animais. Alguns ainda conseguem subir no telhado, ficar lá toda a vida, coitados. E chovendo, né? E ficam ali. Um acaba até morrendo, né? Porque nenhum animal vai aguentar. Não tem couro, é pelo, né? Não vai aguentar ficar um dia, 2 dias na chuva ali. E aproveito também para falar sobre o absurdo das pessoas insanes que se desfazem de animais, seja gato, cachorro ou outros animais, coelho, mas é mais gato, cachorro, amarram as patas dos bichos, atrás e na frente, até de filhotes, amarram aqui a boquinha e ainda colocam dentro do saco plástico. Pelo amor de Deus. E a espiritualidade me ensina, e os extraterrestres da luz, nós temos que amar todos. Tem. Eu sei que ele vai pagar isso tudo, né? Depois, né? Mas eu queria ver agora. Eu queria ver ele pagar, ou ela, né? Porque tem mulher que faz isso. A mulher que nasceu para ser mãe, que nasceu para ter amor pela sua criação, que deveria ter amor por todas, porque ela é a parte construtora do Criador, né? Ela é geradora de vida e faz isso. Mulher também faz isso. Oh. Então eu digo o seguinte: são os insanes da terceira dimensão, os inúteis da terceira dimensão, os doentes mentais da terceira dimensão que deveriam procurar um psiquiatra, porque isso é coisa de insano, é coisa de louco, fazer um negócio desse. Ainda que a pessoa pegue o bicho e coloque no lugar. Tem gente que coloca no lugar para eles morrer mesmo, que não tem onde comer, se alimentar, não tem água, não tem nada, não tem nenhuma casa. Nada. Então eles jogam até na estrada. São os insanos, são os maus, os maldosos. Mas, vamos dizer, é gravíssimo, mas os que fazem amarrar e colocar até dentro de bueiro, coloca dentro de poço, né? Então, são piores. O grau de crueldade é muito alto.
Como um gato que não é filhote, é encontrado abaixo do bueiro, no ralo de tem na rua. Eu vi outro dia na internet. Até um cara botou lá a resposta, eu não lembrei. Então, acho que estão me dando a resposta aqui, porque eu disse, não sei. Eu postei isso que eu vi, mas eu não sei. Claro que foi alguém, né? Agora veio, foi alguém. Tira a tampa do ralo, coloca o bichinho lá dentro, por maldade, para ele morrer de fome, frio. E quando vier chuva, enchente, ele vai morrer afogado se não tiver morrido antes. É muita maldade. Zoológicos que não dão comida aos animais ali, todos esqueléticos morrendo. Leões já morreram de fome, zebras, tigres. Que é isso? E os animais assim que comem capim, né? Só levar lá abandonam lá o zoológico e deixa para lá. Eu já vi um gato cheio de fome trincando um pedaço de plástico desesperado. Dias e dias e dias sem comer, eles ficam desesperados. Aí chega um ponto que eles já não sentem nada, eles ficam inanes, né? Ficam só esperando a morte, tão fracos que eles ficam. É assim que o bicho fica. Uma gata ou uma cachorra, cadela, né? Cachorra, que não se alimenta e é jogada fora, ela acaba morrendo porque os filhotes mamam, mesmo não tendo leite, eles ficam lá mamando, até a última gota de leite. E elas não se alimentam, morrem. Elas morrem e eles continuam mamando ali. Até macaco já vi na internet. A macaquinha morta e mataram, não sei, por maldade. E o bichinho lá, na fantasia, né? Na fantasia do cérebro dele, se alimentando do que não tem. Muita maldade, né? Ô, terceira dimensão, só tem maldade aqui. Só tem. Não são todas as pessoas, né? Ruim, mas tem muita gente ruim mesmo. Gente ruim. E se acham os poderosos, né? Poderosos. Só o amor te dá poder, te dá compreensão, faz com que você tenha compaixão, faz com que teus chakras girem na velocidade, vamos dizer, na velocidade da luz, né? Porque é uma velocidade maior que o da luz, é o nosso pensamento. Só o amor faz com que você seja uma pessoa humilde, humildade para entender as leis divinas e segui-las. Só o amor constrói, como se costuma dizer. Jesus já está com a mão assim, no chakra cardíaco, que é onde está a nossa energia do amor e a energia da cura. Então, se você desenvolve o amor aqui no chakra, fica desenvolvido, você é capaz de curar uma pessoa e te autocurar. Até é capaz de ressuscitar uma pessoa que teve um acidente, não era para morrer naquele momento, mas ela foi distraída, foi atropelada, e você tem até esse poder, pode ter esse poder de ressuscitar, ou o poder de estancar um sangue. Esses são os verdadeiros curadores, né? Que nem precisa incorporar para curar. Mas só terão esse poder se desenvolver o amor incondicional.
É o caso da apometria, só vai funcionar aqueles que têm amor e e trabalham com a apometria, mas têm amor dentro de si. Se você não tem amor dentro de si e vai trabalhar com a apometria que abre portais, você pode até estar prejudicando aquela pessoa que você pensa que está fazendo bem. Pode aparecer um ser do outro lado, do lado ao contrário, né? Do desamor, né? Tem que ter cuidado também. Por isso, a meditação deve ser feita sempre no Pai, Mãe, Criador primordial. Por quê? Estamos seguros. Você pensa nele, pensa numa energia dele. Com a continuidade, você ficará até leve. Leve, eu já passei isso, porque eu meditava muito. Eu aprendi como uma Brahma Kumaris, eu era uma Brahma Kumaris, aprendi já naquela época a meditar no Pai, Mãe, Criador primordial. E depois me tornei, na época, vegetariana total. Mas aí, problema de saúde, problema isso, aquilo, então aí depois... E não sei o que é que houve comigo, que eu não tenho mais aquela concentração que eu tinha. E também agora estamos numa fase que a gente tem que fazer a autorreforma. Devem continuar meditando quem medita, mas o principal agora é a autorreforma íntima, tá? Esse é que é o principal agora. Se você está fazendo a reforma íntima, você está no caminho do Criador, não tem problema. Se não meditar, não tem problema. Mas as pessoas que fazem, elas se tornam leves. O corpo, a gente nem sente o corpo. Eu sinto atualmente meu corpo pesado. Pesado, hein? Incomoda. Né? Incomoda. Mas é isso, senhores. Então, fico por aqui. Eu estou com tempo, estou fazendo até um vídeo seguido ao outro do mesmo, né? Seguindo o estudo. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer outro. Porque esta fase de explicação eu acho muito importante, porque o início do vídeo e outros foi para as pessoas terem base, né? Base para entender um pouco, para depois entender mais essa nova fase de estudo, ok? Então, quem não pegou os outros vídeos e se interessar, vão lá no primeiro vídeo, no segundo é só digitar canal de Maria Lina Almeida. Preste atenção que tem um monte de Marias Linas lá, mas não sou eu não. Hein? Aí digita lá na bolinha redonda, tá? Aí aparece, tá lá, vídeos ao vivo, também tem lá uns vídeos ao vivo que eu dei palestra. Então, aí vai rodando, ou você coloca depois. Você pode colocar também, ó. Não é vídeo número 1, você tem que colocar o título. Canal Maria Lina Almeida, você pode fazer isso também. Canal Maria Lina Almeida. A ciência espiritual da criação, número 1, número 2, número 3, número 40, número 35, número 20, assim, ok? Então, tudo de bom. Espero ter ajudado e ter contribuído para aqueles que gostam de saber sobre a Gênese Sagrada, que isso é a Gênese Sagrada, tá? Do Criador. Então, tudo de bom, paz e luz a todos.